desse time. Então a gente tem um time aqui para fazer o top 5. É botecão. Então vamos lá. Como é que vocês querem? Porque eu acho que se eu falar o quinto, é legal fazer quinto, quarto, mas também é mais difícil. Porque às vezes a gente coloca o quinto, quando chega no segundo, fala, putz, é mesmo. Antes de começar, vou começar contigo, dona. Antes de começar a elencar, você acha que o time vai ser mais lembrado daqui a 20 anos como o time do Jesus ou como o time do quarteto? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Vamos reagir aqui, né? Eles fizeram um debate, uma enquete aí, né? Um cara a cara. Quais são os maiores ídolos do Flamengo nessa era Jorge Jesus, né? Os jogadores de 2019 para cá. Né? Eles fizeram um top 5 ali e ranquearam os melhores de 2019, né? E ainda tem a situação de Everton Ribeiro, né? E a sua saída já foi confirmada. Porém, muita gente questionava por que o Everton Ribeiro não teria homenagem dentro do Flamengo, né? E tá marcado. A homenagem para Everton tá marcada. E o Flamengo vai homenagear, sim. O Flamengo marcou e vai homenagear o Everton Ribeiro em fevereiro no Maracanã. Então, temos uma homenagem marcada para fevereiro para Everton Ribeiro, né? Aquelas 11 taças que ele conquistou no Flamengo, lá no Maracanã, dia de jogo, para comemorar o ídolo Everton Ribeiro aqui, concretizada para o Bahia. Mas é isso aí, tamo junto, deixe seu like e bora para mais vídeo. Eu não queria que o Everton Ribeiro saísse, mas faz parte da vida, assim. Vambora. Acordo para que ele tenha uma despedida. Não vai ser um jogo de despedida, mas vai haver uma partida que é possivelmente contra o Vasco da Gama no Campeonato Carioca, em que ele vai ser ali saudado na frente da torcida, vai receber homenagens e tudo mais. Ele vai ao Ninho do Urubu receber homenagem, posar com fotos diante dos troféus que ele conquistou. 11 taças ele tem pelo Flamengo. Aí ele embarca para a Inglaterra com o elenco do Bahia, vai ter aquele intercâmbio, digamos assim, do Bahia, que hoje é administrado pelo Grupo City, que maravilha, os caras vão para Manchester ter esse intercâmbio com o que é hoje o maior clube do futebol mundial. Para mim é o Real Madrid como clube, como instituição, mas vocês entenderam do hoje, do conceito do hoje. Volta ao Rio de Janeiro, jogo do Fla no Maracanã, provavelmente contra o Vasco, para receber o último carinho da torcida. Eu vou jogar para vocês, mas eu queria parabenizar os dois clubes, porque eu acho que, claro, seria talvez difícil se fosse o Flamengo, o Everton saindo do Flamengo e indo para um concorrente ali direto. Sai do Flamengo, vai para o Vasco, mas aí a torcida teria ficado brava e tal. Mas eu acho que a gente precisa aprender a ter esses respeitos com os ídolos, com as instituições. Eu acho que o Flamengo está de parabéns em fazer isso. Eu acho que o Bahia está de parabéns em aceitar e não entrar em nenhum. Não, mas veja bem, já está assinado com a gente. Acho legal e eu quero ouvir o Fábio Luciano, que certamente, ao longo da sua carreira, teve momentos em que ele se sentiu absolutamente respeitado, valorizado, mas certamente teve dia que ele deve ter colocado a cabeça no travesseiro e falado, pô, podia ter sido diferente, o que o mercado teria oferecido. Às vezes não com ele próprio, às vezes com um colega, que ele sabe que prestou serviços a um time e sai meio pela porta dos fundos. Achei muito legal isso, Fábio, e você? Eu também achei muito bacana, assim. Eu acho que é justa, é merecida a homenagem, esse reconhecimento do Flamengo. E é um movimento que, para o atleta, tá de bom tamanho, assim, sabe? Essa exposição com as taças, né? O jogador agora vai ao clube, bate a última foto com as conquistas. Isso a gente aprendeu também, isso veio da Europa, a gente não tinha isso, né? Eu não me recordo, na minha época, por exemplo, a gente fazia esse movimento com um atleta que estava saindo. Mas eu acho que isso fica marcado para o atleta em especial, né? Você ter o último contato com os profissionais que trabalham no clube, com os atletas, com comissão técnica, com funcionários do clube que faziam parte do seu dia a dia e ter essa última imagem com todas as conquistas que você teve pelo clube. E também esse momento ao lado do torcedor rubro-negro, né? Que é esse jogo que o Flamengo ofereceu ao Everton de apresentá-lo ali para a torcida e ele receber esse carinho de uma torcida, de um torcedor que teve tantas alegrias também em momentos com o Everton vestindo a camisa do Flamengo. Então, eu acho que é muito bacana, eu acho que está de bom tamanho, não dá para você pensar em algo muito diferente disso, porque o Everton ele não está encerrando a carreira, né? Ele está indo para um outro clube, então ele não poderia jogar um jogo de despedida, porque aí seria ruim para o Bahia, porque aí tem o risco de ter uma lesão, enfim, já tem um contrato com um novo clube, então essa possibilidade ela acaba sendo impossível. Mas esse último dia no clube, com
os troféus que ele conquistou ao lado dos seus companheiros. E esse último contato também no Maracanã com a torcida rubro-negra, eu acho que é uma homenagem justa, merecida, e que para o atleta fica aquela sensação de que ele sai com o reconhecimento que o Everton merece. Bueno e Donan, quero ouvi-los também. Olha, boa tarde para você, Capita. Prazer estar ao seu lado mais uma vez. Prazer ao lado da incoerência aí, ao Donan, Felipe, fã de esporte. Olha, eu tenho uma tendência nesse programa a ser oposição e falar o contrário do que o comentarista anterior disse, né? Mas tá difícil aqui rebater o Capita aqui. Até porque ele tá perto de você, né? O movimento é próximo. E o Capita é grande. Não, jamais Capita, faria quando isso. abre a asa ali, cara, trombar aqui é muito faria problema, né, tal. Então é o seguinte, cara, eu acho que isso é meio que um troféu de consolação pra mim. Sabe? Até porque vão ter taças ali, né? Mas no sentido bom ou ruim da palavra? Que Meio ruim, assim, porque, sabe, o Everton Ribeiro queria continuar no Flamengo, né? Então, pô... O Flamengo queria que ele continuasse. Eu queria... Por menos tempo. Com isso, o né? jeito do Flamengo, com as cláusulas mas aí do Flamengo é um e tal. direito, né, Então, de cada assim, um. sabe, dá uma impressão de que não era bem o que as partes queriam, entendeu? Eu sempre comparo muito com relacionamento, né? Relação, contrato de jogador com o time de futebol, que é muita paixão, amor envolvido, né? Então, sabe, parece que você terminou o casamento, né? Você decidiram, o casal vai se separar. Aí você chega na hora vamos fazer o divórcio, né? Um acordo lá, chama um advogado para fazer o divórcio. Aí dá aquela dor no coração, né? Você fala, pô, cara, tanta história, tantas alegrias, tivemos filhos, não sei o quê. E aí você assina aqui... Entendeu? Mas eu não acho que é uma coisa meio... Isso. Eles queriam ficar juntos. A comparação com o relacionamento que me veio à cabeça enquanto você falava é aquele casal que se ama e que um quer ter filho e o outro não. E isso acontece bastante. Eu acho que e aí faz eles parte. decidem se separar com amor. Não, eu acho que é isso. eu acho que já Obrigado. Eles tinham ali um... Você foi perfeito agora. Você Cirúrgico. gostou? Eu não sei, mas Mas assim, por é exemplo, isso, eles se também não amam, tinha eles se obrigação respeitam, de ficar mas com um ela. quer mais, é direito do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro podia eu acho querer que o ficar Everton com Ribeiro ela. estava querendo mais o Flamengo do que o Flamengo estava querendo o Everton Mas se ele Ribeiro. quisesse Então, é muito, uma ele relação ficava desigual. um ano. Sim. Então, Ele teve a escolha Você vê foi o dos Diego, dois. o Diego é um exemplo. O Diego é um cara que queria ficar no Flamengo e encerrar a carreira e a idade parecida. O Diego, ele aceita um contrato menor, diminuir o ele salário. aceita diminuir o salário. O Everton, ele tem um contrato maior no Bahia de duração. O Everton tem um salário maior do que ele ganhava no Flamengo. E tem então, um posto. Os dois algo tinham que escolhas. Pode acontecer, Mas né? tudo Que é bem. justo de acontecer. Continue com a... Não, Gostei da metáfora do... Então, eu acho assim, sabe? Então eles vão lá, vai ser aquela a cena que não é para inglês ver, é para o rubro-negro ver, né? Para a torcida ver, para a Mas é um imprensa ver. reconhecimento. É uma espécie de reconhecimento, a obrigar só agora, né? Assim, jogando confete, porque, que coisa maravilhosa, que cena maravilhosa. O Fábio Santos, ainda jogador do Corinthians, fizeram para ele Sim. aquela Aposentou. cena. Então, ele já tinha anunciado a aposentadoria e ele estava mal, né? Por exemplo, a eliminação contra o Fortaleza na Sul-Americana. Tanto que ele fala que vai parar. Vai depois parar, daquele tal, jogo. depois do jogo, tal, assim. Então, assim, ali já tinha uma relação meio de desgaste e aposentadoria, fizeram ali uma homenagem justa, bacana, foi um cara muito vitorioso no Corinthians e tal. Mas ainda foi em campo ali, sabe? Ainda como um jogador que a gente já estava sob contrato e tal. Essa do Everton Ribeiro, para mim, assim, essa ligação com o Flamengo, esse jogo específico, ele que não vai jogar, né? Não é jogo, né, para ele. É só uma apresentação, sabe? É troféu de consolação. Acho que eu não consigo achar outro. Eu gosto, acho que é uma homenagem que ele merece. Ele é um gigante no Flamengo, um cara que foi muito importante, formou aquele quarteto sensacional, histórico, com a Arrascaeta, com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Foi capitão. É um cara que sempre falou com a imprensa nos momentos ruins, tá? Ele era um cara que não corria, não. Ele estava lá. Desembarque, crise, torcida indo lá. A gente estava sempre escutando o Everton Ribeiro. Então sempre teve muita personalidade, a qualidade dispensa comentários. Para mim, um dos melhores jogadores do século no futebol brasileiro. Esse cara tá jogando muita bola no futebol brasileiro desde a época lá de Curitiba, depois no Cruzeiro, foi o craque do Brasileirão, Flamengo. Enfim, é um jogador que a gente tem que respeitar e o Flamengo tem que respeitar. E acho que está respeitando ao fazer essa homenagem. Acho que é uma homenagem até legal para ter esse encontro com a torcida.
Porque o torcedor do Flamengo tem muito carinho pelo Everton Ribeiro, por tudo que ele representa em uma era Não podia vitoriosa. acontecer quando tiver Flamengo e Bahia, que ele vai no Maracanã jogar acontece vez ou tempo, já vai. Não, e aí é um jogo oficial. Ele vai lá com a camisa do Bahia e joga, que ele vai ter que ir lá mesmo, né? Porque ele vai ser bem recebido, entendeu? nesse jogo. E aí vai lá e faz homenagem e tal. Seria, acho que até, quer dizer, mais compreensível. Sabe por que eu gosto, Bubu? Porque, assim, por muito tempo essa direção do Flamengo foi criticada porque não sabia encerrar ciclos de alguns jogadores. Exatamente. O Palmeiras soube fazer isso com alguns jogadores, por exemplo, Felipe Melo. Foi bom pra todo mundo. Ele foi bem no Fluminense, foi campeão da Libertadores e o Palmeiras seguiu sendo campeão, seguiu sendo competitivo. Sim. O Palmeiras sempre conseguiu encerrar bem esses ciclos. Vou citar um exemplo lá fora, o Real Madrid. O Marcelo, por exemplo, chegou um momento, apesar de toda a qualidade que ele tem, multicampeão, cracaço, o Real Madrid avalia, já está numa queda na parte física, é o momento de uma renovação. O próprio Cristiano Ronaldo acabou não ficando. Sérgio Ramos. O Bayern fez com o Rafinha, mas era uma despedida, já disseram que ele ia sair no fim da temporada. Foi o Rafinha, mas quem? Teve mais um jogador, pelo menos, histórico. Não era o Robin? Eu acho que foi o Robin, não sei se foi o Robin na mesma temporada. Ribéry. Então, mas assim, foi no final da temporada. Já sabia que ele não ia ficar mais ali e tal, já era uma coisa... Nesse ponto, a Europa tá à frente da gente, que ela decide as coisas com mais rapidez. Eu acho que... O Marcelo do Real Madrid não teve a volta depois na outra temporada, quando você já tá na Grécia, volta pra cá pra... Eu acho que cada caso é um caso. Eu só acho que o nosso mercado é muito tóxico, em geral. Quando o cara sai de time, sempre sai, fica ruim, a coisa... Eu acho que ficou leve. Bacana, ficou leve, ficou simpático. E assim, quando o Bahia voltar, daqui 8 meses. O ciclo foi encerrado agora. Bom pros dois, com os dois. Eu lembrei de uma coisa. Você sabe que agora eu já vi alguns documentários, tem festa de divórcio? Né? Que nem tem tem despedida de solteiro, festa de casamento, né? Tem gente hoje que não, vamos fazer uma festa, celebração. Terminamos o relacionamento, vamos fazer uma festa, chamamos amigos ali. Eu não acho que ele sai arranhado do Flamengo. Eu acho que sai zero. Mas eu concordo com você, tocou num ponto que eu acho o seguinte, a gente olha com um olhar fiscalizador para as diretorias como tem que ser. E vamos pegar o ano passado. Para mim, muito do que aconteceu com o Flamengo no ano passado está diretamente associado às escolhas da diretoria do Flamengo. E aí bate, e eu acho que com razão. Eu acho que no caso do Everton Ribeiro, e como eles estão, a própria questão do Gabigol, como está esse começo de... Você não tem que falar. E eu respeito o Rodrigo, pelo amor de Deus. Rodrigo, não estou falando isso por causa do Rodrigo. Só estou falando o que eu penso. Eu acho que está perfeito, porque é isso. Não é que o Flamengo não queria mais o Everton Ribeiro, mas ela entendia que o Everton Ribeiro aos 34 anos não é o Everton Ribeiro de 2019, que tem um rearranjo. Mas eu quero você, o rearranjo é esse. E ele pode falar, não, mas o Bahia me vê diferente. Dentro de eu te amo e vamos ser felizes. Dentro de uma negociação, não é só uma parte que tem que ceder. O Flamengo tem uma convicção, eu quero você, mas por um ano. Do outro lado, o Everton Ribeiro também não cedeu, por exemplo, como o Diego cedeu na parte financeira em outros momentos para algumas renovações. Sim. Não tô julgando o Everton. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É a carreira dele, tá no direito, é uma ótima proposta no Bahia, vai ser titular, vai ser embaixador do Grupo City. É uma proposta muito atrativa. Vai voltar a jogar com o Rogério Ceni, para o Rogério Ceni. Né? Então, assim, é uma decisão dele. Só que ele também não cedeu. Eu acho que assim, talvez tenha sido... Cedeu um pouco, né? Foi cedendo, né? Foi dando sinais. Eu acho que a decisão foi mais dele, de não ficar. Um ano de contrato, com renovação automática, de acordo com algumas metas, né? Algumas coisas ali e tal. Mas o que você acha correto? O clube ceder a um pedido de um atleta ou ter uma convicção, aqui é dessa forma que vai acontecer, a gente não vai ceder qualquer pedido. Porque se for nessa, sempre que o atleta pedir uma valorização, se o clube acha que não é o momento de uma valorização, de ampliar um vínculo, aí a gente vai criticar lá na frente a diretoria. Também renovou. Não sabe a hora de renovar. O time tá velho. É isso. Então, assim... mas é engraçado. Eu já falei um pouco isso ontem. Se o Everton Ribeiro arrebenta no Bahia e o Flamengo não vai bem... Eu acho que ele vai arrebentar no Bahia. Vai ter gente que vai falar, mas que burrada que a diretoria fez, entendeu? Mas aí a gente precisa lembrar também o que a gente pensa na hora das escolhas. Porque eu também acho muito fácil uma contratação dar certo e a gente achar que daria errado, ou vice-versa, e depois... E só julgando hoje, aí é fácil pra gente. Então, assim, se os dois andarem bem? Eu acho que os dois vão andar bem. Acho que o Flamengo vai andar bem sem o Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro... O exemplo do Felipe Melo. Palmeiras andou bem, o Felipe Melo andou bem no Fluminense. Mas é o seguinte, a nossa produção é traíra, mas eles fizeram uma coisa legal. Vamos mostrar esse telão. Essa é a foto Flamengo 2019 Jorge Jesus. Os iluminados são os
que seguem no Flamengo. Nesse momento do Flamengo 2019, Jorge Jesus, Brasileirão, Libertadores, Gabigol, Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique. Só agachado, Gerson né? que saiu e voltou, Gabigol que a gente está vendo essa discussão e tal. Quem tá em vamos pé lá. já rodou, já Vamos tá lá. fora. Agora, vocês inclusive podem mandar mensagem pela nossa hashtag, pelo nosso WhatsApp. A gente vai colocar aqui o nosso touch com o time titular de 19, incluindo e também o técnico, o Jorge Jesus, para tentar fazer um exercício de futurologia, que é vamos 20 anos para o tempo e pensar como esse time vai ser lembrado. Histórico, óbvio. O que vai ficar mais... E aqui tem um exemplo claro. Fábio Luciano jogou em grandes times. O meio-campo que o Fábio Luciano jogou do Corinthians é um dos melhores, se não o melhor que eu vi. Sim. E todo mundo lembra dos quatro. Sim. Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho. Se você perguntar só isso. Se você perguntar pro corintiano, não existe um favorito desse quarteto, é um debate intenso. Sim. Tem gente que acha o Marcelinho um grande jogador, mas não gosta da pessoa. Tem cara que acha que o Rincon era maravilhoso. Vampeta, o Ricardinho com aquele gol com o Santos decisivo, tudo mais. Os outros jogadores, todos são históricos e muitos são lembrados. Mas tem gente que às vezes pensa tanto no quarteto, que às vezes quer, sei lá, que o Luizão jogou junto. Claro que sim. Você sabe disso, Claro né, que Fábio? sim, é assim Então, o Fábio, pra mim, é o zagueiro que as pessoas lembram daquele time. Sim. Mas quantas vezes você já deve ter ouvido? Com quem você com tava quem naquele você dia? jogou, Era o Adilson, quem era era não dupla, sei quem. exatamente. Porque fica. O que Tinha vai o Dida ficar? no gol ali, né? Dida? Pegou o pênalti do Anelka, né? Contra o Real Madrid. O que vamos lembrar desse time? Então a gente tem um time aqui para fazer o top 5. É botecão. Então vamos lá. Como é que vocês querem? Porque eu acho que se eu falar o quinto, é legal fazer quinto, quarto, mas também é mais difícil. Porque às vezes a gente coloca o quinto, quando chega no segundo, fala, putz, é mesmo. Antes de começar, vou começar contigo, dona. Antes de começar a elencar, você acha que o time vai ser mais lembrado daqui a 20 anos como o time do Jesus ou como o time do quarteto? Vai ser boa, hein? Eu acho que o time do Jorge Jesus. Mas eu não acho que o Jorge Jesus seja Isso é o 1. o 1. Ele não é o maior ídolo pra mim. Eu também. Mas é o time, o cara que mudou a história do Flamengo naquela temporada foi o Jorge Jesus. Sim. E você, Bueno, nesse embate, é o time do Jesus, mas ele não é o 1? Ou é o time do quarteto? Ou é o time do... Vai ser o time do Gabigol? O quarteto, eu acho que é discutível, não é que nem esse quarteto de meio campo que você colocou, porque os caras jogavam perto ali no meio campo, né? E nem se davam tão bem muitas vezes, quebrava o pau, né? O Rafinha, por exemplo, eu acho que entre 4 jogadores de 2019, pra mim, o Rafinha era o líder do vestiário. O cara lá do Cavaquinho. Cavaquinho e tal. Então, o cara que acho que uniu muito o vestiário era o Rafinha. Lateral, ele não é o Bruno Henrique, não é o Everton Ribeiro, o Gabigol, mas era um cara que eu acho que naquele time tinha uma importância muito grande. Você vai colocar ele nesse 5? No 5 eu coloco. Não sei se são jogadores. Agora, o Jesus, pra mim, é 1 ou 2. Essa é a questão. Pra mim, Gabigol e Jorge Jesus competem pra ver qual que é o number 1 do Flamengo 2019. Cara, esse debate é muito interessante, porque ele falou do Gabigol e é o que eu falei ontem. Pra mim, o Gabigol é a Gabigol imagem. é a Então, mas imagem. o jogador é o Bruno Henrique. Mas Teve a pandemia O logo recorte depois. é 2019 ou essa era vitoriosa? 19. É maiores ídolos geração Porque, Jesus. por exemplo, eu acho que o Flamengo de 2019 vai ser lembrado como o time treinado pelo Jorge Jesus. Só que se a gente for falar do Flamengo que começou Não, pode pegar o Flamengo inteiro, desse período. de 2019 pra cá, aí eu já acho que é o Flamengo do Gabigol. Porque o Flamengo também ganhou sem o Jorge Jesus. Ganhou com o Rogério Ceni, ganhou com o Dorival. E ele sendo decisivo de forma constante. Aí eu já acho que ele representa essa figura. A gente está incluindo o Jesus como símbolo entre os técnicos, mas vamos incluir 19, 20, 21, 22. Tá. Eu já acho que é o quarteto mágico, assim, sabe? Que ficou conhecido assim, né? Quarteto mágico. Então, assim, quando o Flamengo teve, muito se falava. Assim, o primeiro que eu vou primeiro no atleta, né? É coisa de ex-atleta, assim. Eu reconheço o trabalho do treinador, o Jorge Jesus que organizou tudo, que fez esse mecanismo funcionar muito bem, mas eu fico dentro do campo Eu com também quem vou ficar com o realmente quarteto. resolve. Eu só ficaria com Jesus todo se fosse respeito que nem o ao Abel, Jesus. os 4 anos do Jesus. Exatamente. Que nem o Tele. Mas eu fico com, assim, eu acho que essa imagem do quarteto mágico, ela é muito forte. Quando estavam em campo, então a gente escutava muito isso, o quarteto mágico está em campo. Quando foi desfeito, muito girava em torno disso. Pô, mas você vê, o quarteto mágico foi desfeito. Sim. Bruno Henrique será que vai ter, o Flamengo vai ter novamente aquele quarteto mágico? Então eu acho que isso teve um poder muito grande para essa geração. O Jorge Jesus, eu voltei na pandemia. Na pandemia a gente estava muito meio ocioso, né? Ficava muito tempo em casa, home office.
eu fiz, acho que de 130 clubes do mundo, a seleção de todos os tempos. E do Flamengo, ali na hora, já botei o Jorge Jesus. Maior técnico da história do Flamengo. Mas tão 6 pouco meses tempo, e um tal. ano, o cara não sei o quê. Cara, o impacto dele foi tão grande. O brasileiro que ele ganhou, a forma que foi, Então vamos de lá. forma avassaladora, com aquela pontuação monstruosa, o tipo de jogo dele encantou não só flamenguistas, como os outros. É que o e olha período que foi é muito fácil curto. não gostar do Flamengo, né? O cara normalmente ou é Flamengo ou é contra o Flamengo, né? Sim. É anti-Flamengo. O cara ter prazer de, vamos ver jogo do Flamengo, o time do Flamengo é legal. Eu era garoto, a época do Zico era assim, né? Mesmo quem não era flamenguista, o time do Zico é fantástico, entendeu? Sim. Flamengo, o Jesus resgatou isso, cara, entendeu? Então, pra mim, ele é o número 1 de Então, 2019. para mim, e aí eu vou começar agora a trazer na prática aqui pra gente voltar. A gente tá puxando esse gancho pelo fato do Everton Ribeiro sair, que oficialmente é o primeiro do quarteto que sai. O Jesus ficou esse fantasma, ainda existe, agora menos, mas existe. E eu tenho a tese que jogadores que são mais... Embora ele tenha feito tudo isso que o Donan falou, ele dava cara a tapa, ele era contundente, o Everton Ribeiro. Quem acha que o Everton Ribeiro era apagado, mentira. Ele só era calmo, tranquilo, marketing zero. Eu acho que o tempo é cruel com esse tipo de perfil. Vou comparar com um esporte que eu gosto muito, que é a NBA. O pessoal fala do Michael Jordan e sempre fala Kobe e Michael Jordan, LeBron e Michael Jordan. Falam do Magic Johnson, carismático e tal. Tem um cara que está envelhecendo mal, eu conversei isso outro dia com o Gui Giovannani num programa, que é o Larry Bird. Por quê? Caipirão. Ele não entra mais nisso, as pessoas não... O nome dele não vem fácil na boca. E eu acho que daqui 15, 20 anos, todo mundo vai lembrar do Everton Ribeiro. Mas Gabigol, Arrascaeta, a Bruno Henrique e Jesus serão mais falados. Então, eu vou começar, para mim, já dando um spoiler, eu vou colocar o quarteto mais o Jesus no top 5. O Everton Ribeiro vai ser o quinto. Tem um cara aí que eu acho que ele dialoga com... Pode tirar alguém do quarteto. Felipe Luiz? Felipe Luiz. Felipe Luiz, ele construiu um vínculo com o torcedor do Flamengo muito grande. Sim. Além de ser um jogador espetacular. Total. A qualidade que ele tem, a liderança que ele tinha. Bom nome. Muito importante no diálogo com os técnicos, porque entende muito de futebol. Eu acho que se ele, de fato, virar um técnico, vai ser um técnico muito competente. Que ele tem uma visão... Será que ele é ídolo? Assim, eu falo assim na questão de carisma. Ele é um cara que tecnicamente é muito bom, taticamente muito útil. Eu acho que ele é muito ídolo. Mas assim, eu comparo assim, tipo, o Bruno Henrique virou ídolo, a torcida se sente identificada, o Gerson, vapo. O Gerson é um bom nome. O Gerson acho que tá na frente do Felipe Luiz. O Gerson caiu mais no gosto do torcedor rubro-negro. O Rafinha, pelo jeito de ser, extrovertido. O Gerson é um bom nome. Porque o Felipe é Vapo, isso também. Vapo é um bom nome, por causa disso. mais calma, né? Um cara mais... Seu quinto, Fabio. Chegou a hora. Mas aí, isso inclui o Jorge Jesus ou são só os atletas? Não. São os atletas mais o Jesus. São os dois. Então eu vou time ficar, titular, com todo o respeito do mundo, assim, eu vou ficar com o quarteto mágico e o Jesus em quinto. Jesus em quinto. Sim. Você. Também, o Jorge Jesus pra mim é o quinto. Até por Então, pra mim, é primeiro. O quarteto Então você vai ter que dar um quinto. Um quinto jogador? Um quinto nome. Ou Jesus. Não, o Jesus é o primeiro. Tá bom, mas eu tô começando por quinto. Mesmo Eu preciso com do seu quinto pra fechar o meu o quinto. quinto... Você acha que o Jorge Jesus pro Flamengo, pro torcedor do Flamengo, ele é mais ídolo que o Gabigol, por exemplo? Ah, não, eu estou falando de Até 2019, não é? porque os caras... Não, é a geração. Os caras não, a continuaram, geração, né? a geração. E o desgaste depois, continuaram, foram campeões a depois. novela de volta ou não volta, Exatamente. isso gerou um Então, desgaste. então vamos lá. Exatamente. Vamos É a lá. geração, a gente pegou ele como expoente de técnico, mas é a geração. E aí 19 como time titular, porque é quem ficou, não vai entrar, por mais que a gente pudesse debater Rodinei ou Rafinha. Então é fácil. Maiores ídolos da geração Jorge Jesus. Everton Ribeiro é o quinto. Então, peraí, temos um empate, produção. Deu Jesus versus Everton Ribeiro. Para colocar o quinto, Vitão, você vai ter que votar. Não, eu já votei, dá empate, estamos em 4. O meu... Jesus. Perdemos, Bueno. Vital. Perdemos. O Vitão meteu um Jesus. Eu tô acostumado Pouco tempo É. Foi muito Perder. importante, mas... Eu pouco acho que ele tempo, vai teve ser um mais desgaste. verbalizado do que o Everton Ribeiro, por exemplo. Eu acho. Mas... Vamos lá. Vamos lá. votar em Quarto. Porque então a gente vai entrar no quarteto agora, eu imagino. Então eu vou votar de novo no Everton Ribeiro. Pra mim é Everton Ribeiro agora. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Então, ele é o menos ídolo Ele é o do Ricardinho do quarteto. Corinthians? Porque eu acho que o Ricardinho é o menos lembrado daquele quarteto do Fábio Luciano. Eu acho que o Everton Ribeiro, eu também vou colocá-lo em quarto, pela importância. Aí tem vários quesitos, né? Sim. Tem o fator torcida, conexão, identificação, enfim. Mas, pra mim, ele é o mais craque de todos.
Eu acho que o Gabigol, ele foi protagonista na imagem, Mais que o Arrasca? com o terceiro. Eu acho. Eu acho que o Arrasca, ele pode ser mais, talvez, genial. Não sei se vai dar para ter essa comparação. eu entendi o que você quis dizer. Sabe, aquele cara que acha uma bola, né? Que aparece no momento mais importante. Mas o Everton Ribeiro, eu acho que é mais craque. No auge. Cara, quantidade de gol bonito que ele fez, cada golaço. O Everton Ribeiro... E muito tempo no O Everton Ribeiro, eu vi, assim, eu isso é legal. tenho um sentimento pelo Flamengo, então eu fui ver vários jogos no Maracanã. Então você vê o jogo no estádio é uma coisa, você vê o jogo em casa é outra. O Everton Ribeiro, no auge dele, no momento mais, né, bacana dele, às vezes ele pegava uma bola que estava tudo congestionado, ele já tinha pensado que ele ia fazer, por exemplo, e com um toque, ele clareava o jogo de uma forma que todo mundo que estava ao meu redor também falava assim, só ele que para fazer isso, ter esse discernimento dentro do jogo. Então ele teve uma queda de rendimento, né, no final, enfim, mas o melhor momento do Everton Ribeiro, eu coloco ele como o mais craque dos 4. Eu acho que o Bruno Henrique é velocidade, intensidade, o Gabigol é protagonismo, é o fazedor de gols naquele momento. O Arrascaeta, ele é genial, ele se manteve mais regular durante o processo do que o Everton Ribeiro. Eu concordo. Mas para mim, o Arrascaeta é o único que cresceu em relação a 2019. Isso. O que jogou em 2019. Isso, exatamente. Você vê, o Gabigol não conseguiu jogar igual, o Bruno Henrique não jogou igual, o Everton Ribeiro não jogou igual. Jogaram bem, mas não igual. O Arrascaeta, eu acho que ele cresceu. Ele melhorou. O Everton Ribeiro teve um ótimo momento em 2022 com o Dorival, né? Eu acho que o Everton Ribeiro, ele era o cara que fazia o quarteto funcionar. Porque ele era o cara que mais conseguia se adaptar a fazer funções ele era diferentes. Um mutante, né? Mas ele é um craque pra mim. Eu acho que, assim... Craque? O Everton Ribeiro é craque. Já mostrou isso desde a época de Eu já falei que eu sou exigente, né? É craque. Pra mim, nenhum do quarteto é craque. Eu acho ele o mais craque. Ele e o Arrascaeta são craques. Não, é que cara se você que fala que briga o craque pra melhor do mundo, entendeu? É que se você falar que o craque é o Messi, aí não pode entrar mais ninguém. Não, o Messi é gênio. Porque o Messi é gênio. Então, é Pelé, Maradona, Cruyff, isso, entendeu? Pra mim, o meu sarrafo é muito alto. Pelo que o cara que é craque... Porque, por exemplo, Eu acho também. do ponto de vista de protagonismo... Não, e em vários lugares, desde o Cruzeiro. Não, mas, por exemplo, o Arrascaeta foi mais protagonista no Flamengo do que o Everton. Concordo. Mas isso não tira a importância do Everton. Não, total. Porque o Everton fazia o time funcionar e também era decisivo. De maneira... Porque o Arrascaeta, ele entrega mais número na frente, né? Mais assistência, mais gol. Isso. Parece mais isso, né? Ele tem aquela... Tipo o Marcelinho com falta, gol. De encontrar um passe. Assim, ele simplifica o jogo, né? O Arrascaeta, né? Ele tem uma elegância. Mas eu coloco o Everton Ribeiro porque eu acho que os outros três que a gente vai falar agora, eles se conectaram mais com a torcida. E aqui eu acho que vai ter uma grande treta. Eu vou Opa, gostamos. Porque assim, aqui é muito subjetivo esses critérios e eu acho que tudo também vai depender da saída de cada um. Sim. Por exemplo, se um desses sair brigado, sim. Imagina, se o Bruno Henrique saísse para ir pro Palmeiras o ano passado, Sim. ou se o Gabigol entrar em litígio, isso vai impactar. Sim. Mas eu acho que aqui é uma treta, porque eu falei ontem que o meu jogador favorito é o Bruno Henrique. Sim. Se você falar, sei lá, em 19, escolhe para o ímpar, ganhei. Nós 4, vamos montar um time, cada um ia escolher um do quarteto, ganhei. Eu ia escolher o Bruno Henrique, eu acho o Bruno Henrique um monstro, mas eu acho que ele é o terceiro. Eu acho que o Arrascaeta virou essa coisa do gênio, ele é tratado como gênio, e eu acho ele excelente. E o Gabigol, o símbolo. E o Bruno Henrique, ele é uma explosão. Falou do outro patamar, até a frase que definiu isso é dele. Acho que o Bruno Henrique... Mas eu acho que... Bruno Henrique, acho que nunca de fato, de forma escancarada, ele foi o protagonista, o principal. 2019 jogou uma barbaridade. Então, mas ele é o cara. Então, você tem esse pensamento. Pra mim, ele foi o melhor jogador do Flamengo em 2019. Rivaldo e Ronaldo em 2002. Mas o Rivaldo não conseguiu desbancar o Ronaldo. Eu tô contigo. E aí, por que eu tô com ele? Porque todo mundo lembra da final com o River Plate, 2 gols do Gabigol. Quem salva aquele jogo... Naquela jogada do gol é o Bruno Henrique. Sim. Ele corta pro meio, vem 3 nele. É o quarteto. O Arrasca dá um tapa. Mas ele puxa 3, enfia pro Arrasca, que salva a bola. Mas assim, quem dá a faísca daquele lance é o Bruno Henrique. Tô com você, Bruno Henrique em terceiro. Eu também. Discordo. Assim... Perdeu o Playboy. Próximo, perdeu o Playboy. Cara, muito próximo. A torcida do Flamengo, o Capita sabe disso, a torcida do Flamengo é completamente apaixonada pelo Bruno Henrique. Bruno Henrique. O Benzema é craque. O Bruno Henrique é um... O Benzema é craque. É que o Arrascaeta também. O Arrascaeta também... Também. É porque... O torcedor, esse Você ia pôr o Arrascaeta em terceiro? Sim. Perdeu o Playboy. Os dois são... Eu vou te falar um negócio. Atualmente... Vou mandar mensagem pro Balotelli. Arrascaeta e Bruno Henrique, eles são mais unanimidade dentro da torcida do Flamengo que o Gabigol. Também acho. Atualmente. Felipe, isso é legal o pessoal de casa participar, né? Isso é bem legal, assim, quem estiver assistindo. Cara, o Bruno Até Henrique... pra gente ter essa sensibilidade. O Bruno Henrique, ele tem a cara do Flamengo. Sim. Ele é aquele jogador decisivo. Manda selfie. Entra aí, nesse ó, debate com a gente, 11 96 195 9108.
Elenca aí, agora, até vou excluir o Jesus, do quarteto. Isso. 1, 2, 3, 4 no seu coração. 1, 2, 3, não precisa de muito argumento. Pá. Legal. Pá. Dá pra entender. Então, mas assim, 1, 2, é 3, que nem 4. você julgar assim, a melhor banda de todos os tempos, sendo que as bandas ainda estão em atividade. Eu concordo. Se o Gabigol largar o Flamengo, chutar o Flamengo agora, for pro Corinthians, mas aí já dá uma vai fazer. queimada no A gente filme e o faz de novo, a Arrascaeta gente pode faz de superar, novo. né? Porque o Bruno Henrique é o rei dos clássicos, gosta de jogo grande, foi o rei da América em 2019, foi um ano mágico. Instituiu outro patamar. Ele que falou outro patamar, sempre conseguiu se comunicar muito bem com o torcedor. Acho que o torcedor, quando vê o Bruno Henrique em campo, ele se sente representado por um cara que conseguiu entregar parte técnica absurda e identificação com o clube. Eu acho que o Bruno Henrique tem a cara do Flamengo. Eu também acho. Por isso que eu coloco ele à frente do Arrascaeta. É um bom ponto. Você quase mudou o meu. Não, você quase mudou o meu também. É que o meu Se exercício. machucou É e que teve qual que é o meu retorno. exercício? Eu tô usando como esse critério essa coisa da linha do tempo. Sim. Eu acho que quando a gente voltar lá no tempo, vai ter, vamos lá, os programas esportivos, a ESPN, TV Globo, outras emissoras e tal. Vai ter muito Gabigol fazendo gol e fazendo. Entendeu? Ele é o grande símbolo. Como um símbolo, repito, Mas, e a o saída Gabigol, pode... e o Gabigol ele também puxa um pouco o Bruno Henrique. Porque quando você lembra das grandes duplas, É você isso. fala... É Gabigol isso, e Bruno também Henrique. acho. Por isso que o Bruno Henrique é à frente. Um não vai esquecer do outro. Isso é verdade. Quando isso você pesa fala pro Bruno Gabigol, Henrique vai em falar, relação ao mas tinha o Arrascaeta. Bruno Henrique. Ah, o Bruno Henrique, mas tinha o Gabigol. Então, mas nesse período recente... Cara, o ele tá convencendo ainda. Não Pra é. mim, o mais craque aí é o Arrascaeta. Inclusive, o Bruno Henrique ficou muito tempo afastado por lesão. O Arrascaeta também ficou. Só que o Arrascaeta, você lembra, assim, vários momentos que ele era o protagonista. A nação confiava nele, mais do que no Gabigol, no Bruno Henrique e no Everton Ribeiro. Tem argumento dos dois lados. né? Quando ele ficava fora, ai meu Deus, perdemos o Arrascaeta, ele lesionou o Arrascaeta, ai, e agora? Pra Sabe mim, ele é o assim? grande craque. Então, O Capita acha o Everton Ribeiro. Eu acho que o grande craque desse Flamengo é o Arrascaeta. Mas eu acho que o Bruno Henrique ele é mais ídolo que o Arrascaeta. É difícil a gente medir isso. E aí eu posso falar que o Gerson também é. O Gerson tem mais identificação com a torcida. Cara, a gente não vai chegar nesse... Cara, a gente não vai chegar no fim disso aí, porque realmente os seus argumentos me puxaram. Mas eu ainda fico com o Bruno Eu também Henrique fico com o Bruno Henrique. Bruno Henrique em terceiro lugar aí. É que eu acho que hoje a torcida, com essa história do... Eu fiz um vídeo ontem nas redes sociais e eu fiquei surpreso com a quantidade de rubro-negro dando uma desdenhadinha no Gabigol nesse momento. Aliás, mas perdeu é uma um informação. momento. Eu acho que é momento. E daí eu Pra acho... confirmar. Mas momento- eu tava ouvindo, não vou lembrar, se não daria Mas isso é um fonte. absurdo, né? Não, Ganhar se do o... Gabigol. Não é pegando pesado, mas sabe assim, marqueteiro. Pode ir Parece que o embora. Landim não uma assinou ingratidão. ainda a renovação do Bruno Nesse Henrique. momento, Você hoje ouviu isso? o Arrascaeta é o número 1. Hoje, pro torcedor do Eu tava ouvindo um Flamengo. papo eu não vou lembrar onde, de que o Landim, o Flamengo acertou a renovação com o Bruno Henrique, custou ali mais do que se esperava, mas que o Landim não assinou ainda. O Landim, que é o presidente do Flamengo, tá a papelada toda lá, o Bruno Henrique assinou, o empresário assinou. Vamos pro segundo, Bubu. Vamos lá, tá bom. Bubu, você começa. Sobrou a dupla. O Arrascaeta, segundo o Arrascaeta. A Arrascaeta também. Vai. Pra mim era o Bruno Henrique. Mas eu perdi essa. Mas peraí, então pra gente chegar, acho que o número 1, então, por enquanto, daria, Sim. tirando a sua coisa do Jesus ser o 1, mas pegando o período, o Gabigol. O Gabigol é o grande símbolo. É o 5. Eu também O acho. rei das finais, o cara extremamente Eu também acho. decisivo. Só eles que fizeram gols pelo Flamengo em final de Libertadores. Olha que a história é sensacional, cara, isso aí. Eu também A acho. maior parte do tempo a conexão com A a não ser que arquibancada, a saída seja traumática, eu acho que em 20 anos vai ser o Flamengo do Zico, nos anos 80, e eu acho que vão falar, o Flamengo do Gabigol. Gabigol é o- Ou do quarteto. O Gabigol é o principal personagem, imagem, né? personagem do futebol brasileiro. Ele é o nome mais pesado, né? Por tudo que ele representa, pela forma como ele acaba se comunicando, tem um pouco de uma marra, né, que a gente via na década de 90, tem a comemoração, que é muito marcante para as crianças, e a forma como ele foi decisivo, como ele empilhou taça sendo protagonista nesse Flamengo. Sim. Então, assim, para mim, ele é o grande símbolo de uma era multicampeã, de uma era vitoriosa desse Flamengo. Tem o Flamengo do Zico, não estou Sim. comparando o Zico e Gabigol nível de qualidade, tá? Tô falando Não, de claro, representatividade. Ele meio que se comparou simbolismo. no fim do ano, né? Com fizeram, os dois um ele trono falou, ali. Ele sabe que o Zico, Né? ele já falou sobre Sim, isso. sim. Mas tem o Flamengo do Zico, eu acho que esse Flamengo, essa era, vai ser o Flamengo do Gabigol.
Eu acho que ele vai ser o cara mais forte nesse sentido. Ó, rendeu cara, isso é aquele papo de boteco do encontro de 30 anos de formado que acaba no encontro de 40 anos de formado, né? Porque realmente é uma discussão quase sem fim. A gente consegue puxar, porque se o debate foi qual o seu jogador preferido, repito, o meu seria o Bruno Henrique. Eu gosto muito do Bruno Henrique. E tem torcedor que acha que é o Bruno Henrique, por exemplo. Claro que sim. Isso é muito pessoal, né? Pessoal, É muito pessoal. Vamos lá, fã de esportes, a gente vai trazer agora, mande o seu WhatsApp que a gente ao longo do programa vai voltar de forma... Então, é isso aí, né? Esse foi o top 5 que eles ranquearam ali. Eu mudaria, pelo menos ali, 2 posições, né? 2 jogadores de posição. Eu mudaria, obviamente, que isso é muito particular, né? Ranqueio de cada pessoa. A quarta e a quinta colocação eu manteria. A quarta e a quinta colocação. Jorge Jesus ele, como um treinador. Isso a gente ficou nitidamente em 2023. Faz muita diferença, principalmente pelo ano desastroso que o Flamengo teve, pelos vários treinadores que passaram pelo Flamengo. Só passaram 2, mas a gente falou vários, né? E pelo título que o Palmeiras teve, né? O Abel Ferreira conseguiu tirar uma vantagem gigantesca e ainda teve a situação do Botafogo, né? Que conseguiu liderar uma boa parte do campeonato após a saída do Luiz Castro, né? Começou a ratear, chegou no segundo turno, desandou de vez, né? É aquilo. Então, Everton, JJ, eu concordo ali. Terceira posição, eu botaria o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador muito importante, criativo, não é um jogador que até hoje consegue substituir ele, né? Tirando o De La Cruz que chegou agora, mas tudo bem. Mas ali na primeira posição e segunda, eu inverteria, né? Eu botaria o Gabigol na segunda e o Bruno Henrique na primeira, né? Eu acho que o Bruno Henrique ele foi muito mais importante em 2019 ali, né? Nessa geração que o Gabigol, né? O Bruno Henrique foi denominado aí como rei dos clássicos aí. Gols importantes, jogadas importantes, né? Foi o passe para o Arrascaeta no gol de empate diante do River Plate lá que empatou o jogo, depois o Gabigol. Ela fez os 2, né? Obviamente. Mas o Bruno Henrique, para mim, é o melhor jogador do Flamengo. Ídolo para mim em 2019 para cá, né? Obviamente que isso é muito particular, essa decisão. O Gabigol é um ícone, fez 3 gols, 4 gols em finais de Libertadores. Tem aquela posição famosa que todo mundo admira, vamos dizer assim, né? Todo mundo gosta, principalmente crianças. Então é um ranking ali que acaba sendo muito particular, né? Mas eu, na minha opinião, coloco o Bruno Henrique na primeira colocação e o Gabigol, Gerson, Felipe Caio, Pablo Maria. Jogadores muito importantes, mas para mim não tem vaga nesse top 5 aí, né? Mas é isso aí, deixa a tua opinião. Tamo junto aí.